um grande prazer estar aqui junto com esses dois craques, e além de craques da música gaúcha, da música brasileira, meus amigaços. Muito obrigado, Paulinho Cardoso, Léo Almeida, meu irmãozão, por virem aqui no estúdio da Rádio Fábrica de Gaiteiros, esse novo ambiente repleto de cultura, repleto de música, mostrar um pouquinho do talento de vocês. A gente vai conversar muito, tem muito para conversar, para tocar, né? Para contar histórias. O Léo e o Paulinho tocaram muito em festivais, em vários palcos do Rio Grande do Sul. E eles têm muita história e tem muita mentira também, né, Léo? Quase tudo mentira. Que na verdade é quase tudo mentira. Eu me lembro uma vez, na época que eu viajava bastante com o Renato, né? Aí nós estávamos viajando e o Caco Pacheco disse: "Pá, a gente tinha que lançar um livro das nossas histórias." E aí alguém falou: "Mas só pode as histórias que pode contar." E aí o Guinha disse assim: "Bah, mas daí vai ser um livro bem fininho." Poder nada, quase. Vacari, uma satisfação imensa estar aqui contigo, com o Paulinho Cardoso. Afinal de contas, parceriamos aí milhares de vezes, né, em palcos e em momentos de confraternização. Então, grandes amizades, né, muita música, e poder resgatar isso hoje nessa fábrica de gaiteiros, que, aliás, faz um trabalho sociocultural extraordinário, né? E todas as vezes que eu me vem a ideia, a fábrica de gaiteiros, eu penso, eu poderia colaborar, eu poderia fazer alguma coisa a mais para entrar nesse contexto aí. Tá colaborando hoje. Então, quer dizer, já vir aqui já é um começo, já é um pontapé inicial. Então, eu estou muito honrado de estar aqui. E especialmente na parceria de vocês. Eu também, da mesma forma, de comungar, de compartilhar com vocês esse momento aqui, porque a gente já dividiu, já compartilhou tanto palco, tanta história, tanta... Né, a minha carreira, por exemplo, começou perto de vocês e paralela à vida de vocês. Então, a gente meio que passou a vida juntos, assim, se for colocar aí, né? Dessa forma, né? Então, sempre que a gente pode se encontrar e falar um pouco e tocar, é sempre uma alegria muito grande. E aí, dentro desse espaço aqui, que é a Fábrica de Gaiteiro, agora com esse novo estúdio aqui, parabéns de novo a essa turma aí. Eu acompanho a Fábrica de Gaiteiros assim desde o seu início. Eu me sinto e sei que estou dentro da família da Fábrica de Gaiteiros aí com o Renato já desde de Guaíba lá, enfim, eu fiz o meu TCC dentro da Fábrica de Gaiteiros no início lá em 2011, e o meu trabalho de mestrado também em música pela URGS aqui foi na Fábrica de Gaiteiros, foi dentro do contexto da Fábrica de Gaiteiros. Então isso me deixa muito feliz hoje poder participar em mais um momento da fábrica, que é agora inaugurando esse estúdio novo aqui, tudo cheirosinho, tudo. Eu ia comentar exatamente isso, Paulinho, porque tu, além de um exímio acordeonista, tu seguiu uma carreira acadêmica, né? Te formaste lá na faculdade do IPA e depois fez mestrado na URGS. Isso. Fala um pouquinho dessa experiência. Hilton, eu sempre tive vontade assim de transitar nesse meio acadêmico, né? Porque eu comecei muito novo, assim, com instrumento no colo, assim, e desde a adolescência lá, e foi a vida que eu conheci, sempre em palco, e sempre tocando, e sempre... E me afastei do ambiente acadêmico lá no ensino médio, né? Hoje, ensino médio, antigamente, né, era no segundo grau. No segundo grau, enfim... E aí me afastei naquele momento ali exatamente pela vida artística, pela atração da música, né? Mas aquilo ali sempre teve comigo, assim, aquela vontade de, aquele ambiente acadêmico sempre me atraiu muito, porque principalmente o musical, né? De artistas e aquilo ali sempre me trouxe muita vontade e um desejo, assim, que depois aí mais maduro, assim, de idade, eu digo, agora está na hora de cumprir aquela etapa lá que ficou num cantinho lá da vida. E aí fiz logo que saiu esse curso de licenciatura aí no IPA, isso em 2008 ali, eu acho que estava bem no início do curso ali,
porque teve uma lei nova ali que tinha que ter a obrigatoriedade de ensino de música nas escolas. E aquilo ali demandou formação de profissionais, então Sim. teve os cursos de licenciatura se disseminaram no país, assim, e aqui teve no IPA, lançaram esse curso de licenciatura, onde eu me inscrevi ali e aí fiz o curso. Que legal. E logo em seguida ingressei na URGS, daí através de um grupo de pesquisa ali, e ingressei em educação musical e fiz meu mestrado ali. Mas sempre linkado à fábrica de gaiteiro. Meu estudo de campo foi dentro da fábrica. Né? Então isso foi muito legal, porque eu acompanhei todo o processo aí com o Renato, com as professoras, com a Fofa lá, enfim, muito legal e fazer parte dessa turma aí e dando uma dimensão acadêmica para isso também, que eu acho que é importante, né? Conversar com a academia. Maravilha. Mas o seguinte, ó, quem sabe um pouquinho de música. É muito Léo, papo e pouca... Lembrando que o Domingo na Fábrica tem o apoio do Bar do Alexandre. O Bar do Alexandre está nos apoiando. Obrigado. Importante isso, É hein? importante, Ó. claro. Não combinamos absolutamente nada, Não. mas eu me lembrei da primeira música que eu aprendi a cantar, uma valsinha do Luiz Menezes chamada Última Lembrança. Olha, Vamos isso lá? é lindo. Lá menor? Eu hei de amar-te sempre, sempre além da vida. Eu hei de amar-te muito além do nosso adeus. Eu hei de amar-te com a esperança já extinguida de que meus lábios possam ter os lábios teus. Quando eu morrer, permita a Deus que nesta hora ouças ao longe o cantar da cotovia. Será minha alma que num canto triste chora e nessa hora o teu nome pronuncia. Eu viverei eternamente nos cantares dos pobres loucos que do verso fazem o ninho. Eu viverei para a glória dos pesares, onde quase sucumbi nos teus carinhos. Eu viverei no violão que a noite tomba, ante a janela da silente madrugada. Eu viverei como uma sombra em tua sombra, como poesia em teu caminho derramada. Nem mesmo o tempo apagará nossos amores, que floresceram da ilusão febril e mansa. Quando eu morrer eu viverei nas tuas dores, mas te levando em minha última lembrança. Eu viverei eternamente nos cantares dos pobres loucos que do verso fazem o ninho. Eu viverei para a glória dos pesares, onde quase sucumbi nos teus carinhos. Que maravilha, Luiz Menezes. Vai de Última improvisão, Lembrança, né? né? Vai de Mas- improvisão, mas foi assim na hora. Cara, isso que é Sabe? bom. É. Aqui a Rádio Fábrica de Gaiteiros é isso aí. Isso aí. Né? Uhum. É uma rádio que não é burocrática, eu sempre falo isso. Né? Uhum. Então aqui tá aberto para os músicos para tocar, para improvisar. Pra errar. Para errar, claro. Né? Não, faz parte, né? O erro faz Claro, parte. Não é. O público está acostumado a ver, né, o artista perfeito ali no. Prontinho, né? Mas isso é um longo caminho até chegar ali, né? Exatamente. Verdade. E essa coisa de vamos fazer de novo, ensaio, são horas e horas a fio, né? Me lembro o Hermeto que disse que adora ver os músicos
que tocam com ele errar, porque o interessante é ver como é que ele se livra daquela sinuca, daquela encrenca. E agora, meu amigo? Que maravilha. Léo, Boa. o pessoal tá sentindo saudade de te ver nos palcos. Claro, o Léo, um cantor de uma voz impressionante, né? Fez uma carreira maravilhosa com vários discos. Quantos discos, Léo? Discos solos são 5 e são mais de 400 músicas gravadas em coletâneas de festivais, né? Olha que maravilha, que maravilha. E aí, e prêmios, assim, tem mais de 100 prêmios, se considerar primeiro lugar, melhor intérprete, melhor arranjo, segundo e terceiro lugar, enfim, premiações paralelas, ou de músicas que eu compus, ou de músicas que eu apenas interpretei, mas são muitos prêmios, são muitas músicas gravadas, e uma saudade minha, principalmente, né, desses momentos aí, e tenho notado que algumas pessoas que me encontram abordam exatamente essa circunstância em que eu não deveria parar totalmente. Sim. Né? É que é uma coisa complicada, né? Tu foste para a carreira de advogado. Há uma cobrança, sabe, das pessoas que consumiam o meu trabalho, que me ouviam, no sentido de que eu não tenho o direito de parar simplesmente, né? Como parei. Não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa assim, agora eu vou parar, não quero mais. A verdade é que a vida vai te levando para esse lado. Eu participei de todos os festivais que pude, eu fiz todos os shows que me chamaram, eu gravei todos os discos que foram possíveis gravar. Nunca deixei de ir ou de participar de qualquer evento em que me fosse possível estar presente. Sejam os como é que se chama? Os beneficentes, né? Ou mesmo com cachê, enfim, independente da circunstância, eu sempre tive presente, sempre tive na estrada. Essa foi a tônica da minha vida musical. Determinado momento eu comecei a querer conciliar com a vida, com a profissão do direito, né? E aí eu entrei no Tribunal de Justiça, e aí quando eu entrei no Tribunal de Justiça, isso requer uma disciplina no que diz respeito a horários, e aí eu comecei a perder a possibilidade de estar nos festivais, de estar nos shows, porque demanda viagem, demanda tempo para, né? Sim. E achei num primeiro momento que era possível conciliar, e em determinado momento verifiquei que isso não era possível. Então fiquei meio por casa, tocando, cantando, mas aí sem gravar, aí sem aceitar convites para shows. Até tem uma história com o Paulinho. Nós fizemos algumas coisas até, né? Assim. Fazia, assim, eu acho que uns 5 anos que eu não me apresentava profissionalmente em lugar nenhum, exceto algum beneficente. E aí me ligou um radialista de Concórdia, desculpe, e disse: Léo, eu estou fazendo 20 anos de programa de rádio e eu rodo as tuas músicas toda semana aqui, e o pessoal de Concórdia não te conhece, eles gostariam de te conhecer. Então eu gostaria que tu viesse fazer um show aqui no dia em que a gente estará comemorando os 20 anos de programa. Desculpe, amigo, mas eu não estou mais fazendo show e coisa e tal, eu teria que montar uma banda e coisa e tal. Ele: não, cara, venha, vê se tu não tem um parceiro que quer vir contigo aí, coisa e tal. E no meio de uma conversa eu falei pro Paulinho isso, e o Paulinho: cara, não vamos perder esse cachê, velho. Vamos lá, Leozinho, o pessoal quer te conhecer. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Fomos lá, eu e o Paulinho, as pessoas adoraram, e nós muito mais, né, Paulinho? Fomos extremamente bem recebidos, e foi um momento ímpar. Então essas coisas nesse ínterim foram acontecendo, né? Sim. De vez em quando me chamava. Agora me chamaram para ser jurado da Sapecada Festival. Eu ia comentar isso, eu vi um vídeo de tu cantando lá no palco da Sapecada, matando a pau. E a Sapecada e a cidade de Lages e aquela região sempre nos receberam muito bem, né? Então eu tive a oportunidade de cantar uma música que eu compus junto com o Nilo Brum, chamada Tropeiros, e nós ganhamos o festival lá em 1996. Sim. E as pessoas nunca mais esqueceram disso. Eu voltei lá e tem gente que diz assim: Léo, a minha vida profissional mudou quando eu conheci essa música. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia por onde ir.
E depois que eu ouvi essa música, eu entendi a minha jornada. Outros que gravam a música, outros que continuam fazendo sucesso com ela, onde se canta é sucesso. E isso me marcou bastante, sabe? Eu fiquei bem feliz por esse retorno aí. Dá uma mostrinha dela. Dá uma mostrinha da música aí. O romantismo rendeu versos ao Gaudério e a história decantou o Bandeirante. Mas foram eles, os birivas, que fizeram a integração desses povoados tão distantes. João Miguel era tropeiro, gastou a vida na estrada, levando mulada chucra do Rio Grande a Sorocaba. Aprendeu nas arribadas que a sorte a gente é quem faz. Um biriva de vergonha não deixa a mula pra trás. O facão sorocabano levado sem aparato, o chapéu de abas largas, as botas de cano alto. O trajar era modesto, mas a mirada era altiva, subindo ou descendo a serra. João Miguel era biriva. Bota na água essa madrinha, madrinheiro, que a tropa vai seguindo enfileirada. Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as bruacas de paçoca bem socada. Bota na água essa madrinha, madrinheiro, que a tropa vai seguindo enfileirada. Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as bruacas de paçoca bem socada. Um solinho aí. Maria murchou na lida, de casa e cabo de enxada, com um olho nas crianças e o outro fitando a estrada. João Miguel virou lembrança na cruzabeira da trilha, e Maria foi plantada lá no alto da coxilha. João Miguel era tropeiro, seus netos tropeiros são, de esperanças mal domadas que desgarrando se vão. A esperança madrinha segue na frente entonada, e seu cargueiro de sonhos traz a bruaca lotada. Bota na água essa madrinha, madrinheiro, que a tropa vai seguindo enfileirada. Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as bruacas de paçoca bem socada. Bota na água essa madrinha, madrinheiro, que a tropa vai seguindo enfileirada. Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as bruacas de paçoca bem socada. Bota na água essa madrinha, madrinheiro. Mas que maravilha! E no improviso, hein? E era pra ser uma palhinha e eu cantei inteira. Aí me emocionei, daí digo, não, agora vamos até o final. Essa música tem uma história muito bacana, Léo, que tu me contou uma vez, que chegou um jovem, né, perguntando do pai dele, que era João Miguel. A música venceu o festival no domingo, segunda-feira eu viajei, terça-feira tocou o telefone lá em casa, e o sujeito se apresentou: meu nome é fulano de tal, e eu gostaria de agradecer muito porque vocês fizeram homenagem ao meu pai. Aí eu achei estranho.
Eu disse, como assim, amigo? Não estou entendendo. Não, porque o João Miguel, o tropeiro, que vocês contaram a história dele, ele é meu pai. O nome dele é João Miguel e ele era tropeiro. Sim. E ele gastou a vida na estrada, então vocês homenagearam meu pai. Aí eu não quis, assim, não queria decepcioná-lo, mas de qualquer maneira eu tive que dizer, olha, esse nome foi uma criação do Nilo Brum. Fantasia. Ele, na verdade, até quando ele compôs a música tinha um outro nome, e aí ele achou que João Miguel era mais sonoro e mudou antes da gente enviar a música para o festival e colocou o nome de João Miguel, mas foi uma criação. Ele, não me vem com essa conversa aí. Não me venhas com não me venhas, né? Vocês fizeram essa minha música pro meu pai e homenagearam o meu pai e eu quero agradecer. Tá bem, amigo, então é isso mesmo, tá? Homenageamos o teu pai aí, parabéns pelo pai que tu tens. Vai fazer o quê, né? Vai comprar uma briga com esse sujeito. Saudades do Nilo Brum. O Nilo Brum mora em São Paulo, ele saiu daqui, foi morar em Santa Catarina, em Florianópolis, morou um tempo em Florianópolis, ele e a Maria Helena, e depois foram para São Paulo e estão lá até agora. Eu tive, em outubro passado, estive lá visitando aquele casal maravilhoso. Continuam maravilhosos e muito bem, graças a Deus. Mas nessas andanças aí, né, a gente sempre está compondo, né, e sempre com parceiros, novos parceiros e tal. E temos 2 composições, eu e o Paulinho, inclusive uma vencedora do Musicante. Uma vencedora do Musicante, exatamente. E outra quase. E outra quase. Outra bateu na trave. Os jurados é que não entenderam. Tava lá. Agora com o VAR, né, cara? Os caras chamaram o VAR chamaram o VAR e aí caímos pelo VAR. Mas vamos ver, essa música, ela tem uma particularidade. Quando eu pensei nela, quando eu levei a ideia pro Paulinho, a gente desenvolveu juntos, era um vaneirão, mas um vaneirão num compasso ímpar. Sim. Né? Que na realidade não existe. O vaneirão não é compasso ímpar. Uhum. Né? Não existia. Não existia. Uhum. Então eu falei pro Paulinho, essa música é um vaneirão em 5. O Paulinho, não me venha. E aí ficou o nome. Não me venha. Não me venha com vaneirão em 5. A única coisa que eu sugiro é que os conjuntos de baile não tirem essa música, que não vai dar pra dançar. Não vai dar. Embora eu já vi gente dançando já essa música. Uma vez já dança. Chega lá, eles dão um jeitinho de ajustar ali, claro. Claro, dá um passinho a mais. Uma vez um a menos. O Renato gravou um disco com a Prenda Minha, e aí tinha um arranjo do Pedrinho Figueiredo, né? E aí tinha ela em 5, né? O Pedrinho desconstruiu a Prenda Minha, e aí o Renato mostrou para um chiru lá da Barra do Ribeiro, e ele olhou, escutou e disse: mas essa aí pra dançar tem que dar uma farseadinha, né? Uma disfarciada. É isso. É o vaneirão de vocês. Vai dar pra dançar, mas tem que dar uma farseadinha. Olha aí, ó. Vamos começar no ritmo, então. Tá. Vai ver como é que...
começar e terminar junto. Paulinho, tu gravasse um CD, eu não me lembro em que ano foi, e que tinha um acompanhamento de piano. Piano. Gravei é. só acordeão e piano. Isso. Eu E fiz eu- a captação desse álbum. E eu ganhei o CD, deveria ter comprado, mas ganhei. E coloquei no CD do meu carro e ouvi milhares de vezes. Eu já tava ficando de barba ruiva, de tanto ouvir. O CD ficou fininho, de tanto que o Léo ouviu. Que bom, Não, esse que disco é maravilha. maravilhoso, é com o Léo Ferrarini. E tu Ah. tava junto na produção Sim, desse disco aí. eu fiz a captação do áudio Do desse áudio. disco, O lá na Pedrinho. reitoria da URGS, né, com aquele Exato. piano de cauda maravilhoso. Ficamos 2 ou 3 dias. 3 lá, né? dias lá, e nós Ah, fizemos o que disco em 3 maravilha. dias, fechado a reitoria só pra nós. Daí era 2 caras gravando, tu e o Pedrinho, Aham. a Flávia na produção, Uhum. e trancados dentro daquele teatro enorme lá. Nós 3 dias ali fizemos Maravilhoso, o disco. Foi ficou- muito bom. É muito Deu bom. um resultado muito bom. O Léo Ferrarini foi embora. Ele- não tá mais morando no Rio Ele Grande do mora em Sul. São Paulo, mora em São Paulo? Tatuí. Ele é Oh. professor de Tatuí. Ah, o Tatuí tem uma E, universidade exato, maravilhosa. tem o Conservatório de Música de sim. Tatuí, muito famoso e conhecido, né? E procurado Sim. na América do Sul toda aqui, né? E ele muito conceituado. E ele é professor lá, cara. A cidade está muito bem lá. A gente está até armando aí de fazer o volume 2 daquele disco. Tem que seria fazer. muito bom. Tem Tem que coisas aí fazer. já. Pô. É. Paulinho, tu tem esse disco, aí tem o Cotidiano. Tem o Cotidiano, tem o Festa. o Festa. O Festa, E São 3 discos. 3 discos. Isso. Esse com piano e acordeão, só nós dois ali, que gravamos ao vivo lá na URGS. E o Festa e o Cotidiano com formação de quarteto, né? Tem um quarteto que toca comigo aí, Sim, a gente sim. toca junto, que é com Uhum. o Miguel Terreira no baixo, o Dani Vargas na bateria e o Zé Ramos na guitarra. E a gente já tem essa formação aí tem 10 anos. Que loucura. E a gente e aí a gente fez esses 2 trabalhos. Esse mais recente aí, que é o Cotidiano, saiu no meio da pandemia ali. A gente tava com o disco pronto. Quando começou a pandemia, nós tinha recém saído do estúdio, assim, e o disco não estava nem mixado, nem nada, não tinha masterização, não tinha nada. E aí começa aquela pandemia, trancou tudo, e nós com aquele disco ali, disse, pai, agora, né? Cheio de plano, a gente ia lançar o disco, ia masterizar tudo. Vamos fazer, porque agora mandamos, o Marcos Abreu masterizou o disco, fizemos a capa, isso tudo daí virtualmente, tudo online. Sim. Trancado em casa, todo mundo, né? E aí, em Bravo é as 2020, fotos tudo de máscara, né? foram bonecos. Se tu olhar, são E a capa bonecos. são bonecos. São bonecos, né? Legal. Exatamente. Uhum. Vai ter ideia. Que é uma... a Lana Rosa, ela fez esses bonecos de lã de ovelha, cara. E ela tinge, assim, faz tudo. O bonequinho dessa, igual, rapaz. Tu olha, os bonecos são iguais, assim. Né? Barba ruiva, ela fez tudo direitinho. E aí lançamos o disco em 2020, no meio da pandemia. Logo que começou ali, a gente lançou o disco. Vai virtual mesmo. E o disco ficou só virtual. Não sei se agora, hoje em dia, a gente ainda faz o disco. Eu não sei. Essa é uma grande dúvida. É uma sabe? dúvida, Eu que trabalho muito com produção musical, né? Hoje em dia o pessoal tem lançado nas redes, né? Spotify, YouTube, etc. E como é que é, Vacari? Grava um disco inteiro e vai lançando aos poucos? Como é que funciona isso? Aí, ao gosto do freguês, né? Né? Pode ser lançado, normalmente se lança a cada tempo assim, ó, a Anitta, que é um fenômeno de vendas, todo mês ela lança um vídeo novo, né? Então ela deve estar certa, né? Pela quantidade que ela vende. Sim. Então é isso, sabe? Dá para ir lançando aos poucos os entendidos aí de redes sociais e essa parte digital hoje dizem que realmente ir lançando talvez isso seja para movimentar, para ter, talvez isso seja uma informação relevante, né, para as pessoas que estão ouvindo e aqueles que ainda pretendem gravar qual é, vamos dizer assim, o processo atual de gravação, como é que se lança, como é que se faz, né? Porque há muita gente nova fazendo bons trabalhos
E a gente não consegue mais imaginar um CD, quer dizer, ainda tem gente que grava CD, tem gente que grava DVD. Vinil. Vinil. Mas vinil voltou, né? Mas ainda é a mídia que se vende, ainda é a forma de se divulgar trabalho, ainda é a melhor forma de divulgar trabalho. Isso é uma coisa que precisava ser divulgado para essas novas gerações, para esses novos artistas que estão vindo aí. Sim. Muito provavelmente eles saibam mais do que nós. Né? Eu confesso que eu sou um pouco saudoso do encartezinho do CD, onde tu abria ali e olhava toda a produção, quem fez, quem gravou, faixa tal. Porque eu acho que isso é uma crítica que eu faço e que muita gente faz, muitos artistas fazem, exatamente. Tu chegar no Spotify, por exemplo, tu abre ali, tu não sabe quem é que tá gravando, quem que tocou aquela gaita ali, quem é que tocou aquele violão. Isso é um problema, né? É um problema, tu não sabe a ficha técnica, né? Tu não tem a história e pegar um CD na mão, com encarte, com tudo, é como abrir um livro, né? E tem muita gente que quer isso ainda. Né? Sim. Não é para ouvir no carro, porque os carros também não vêm mais com CD hoje, né? Mas é para ter o físico assim como um livro, para tu olhar, para tu ler quem foi que gravou, para tu ter porque nas mídias, no streaming ele não disponibiliza isso aí. Sim. Né? Uma coisa interessante hoje se faz tudo através de um QR Code, né? Então uma coisa que eu acho muito interessante, alguns artistas estão usando, criam QR Code com tudo, com tudo dentro, toda a informação. Exatamente. Ali. E aí esse QR Code tu pode dar através de um cartão, digital, manda pelo WhatsApp, né? Distribui, exatamente. Distribui de alguma maneira aquele QR Code, né? Aí a criatividade... Exatamente, chega ali, tá a página do artista ali com tudo. Com as músicas, com tudo, com informações, exatamente. Como contratar, né? As condições e tudo. É interessante isso. Interessante, porque, Mas vamos de música. Eu fui no lançamento do livro, que é uma espécie de uma biografia, né, do Borghetão, né, seu Rodi Pedro Borghetti. E já li. E aí comecei a lembrar de muitas coisas e lembrei muito do Nico Fagundes, né? Antônio Augusto Fagundes era uma figura ímpar. E ele era meu querido amigo, sabe? Ele me motivava muito, me incentivava muito, me dava o espaço, todo o apoio que ele pudesse me dar. Então eu tenho só boas recordações dele, não por isso, mas especialmente pela excelente pessoa que ele era. E uma vez ele e o Elton Saldanha me convidaram para cantar uma música no Serra Campo e Cantiga. Eu também tenho uma composição minha, que está num disco meu, que é letra do Nico e música minha. Mas essa Serra Campo e Cantiga, eu havia vencido a primeira edição com o Porca Véia, uma música, letra do Nilo Brum e música do Mário Barros, Porca Véia na gaita. No tempo que o pampa era só campo aberto, a gente era escassa e a festa era guerra. Chegou de mansinho e não veio de perto, trazendo o fandango para a nossa terra. Cordas e rimas? Não. Cordas e botões. Então o Nilo trazia o histórico da gaita no Rio Grande do Sul, né, inserida, como é que foi inserida, e do violão. Vencemos o festival. Depois eu voltei lá com essa música do Elton Saldanha e do Nico Fagundes. E aí eu nunca mais cantei. Mas quer ver? Agora nós demos uma passadinha antes aqui, eu e o Paulinho, só para ver se... Essa aí tá ensaiada, hein? De a cavalo, lá na serra, estou mais perto de Deus. Até os pássaros são meus e os pinheirais são sagrados. Nos horizontes dobrados, na ronda dos gineceus, sou um fantasma gaudério, sem descanso e sem adeus. Sou um fantasma gaudério, sem descanso e sem adeus. De tanto viver rolando, como pedra arredondei. No dia que aqui cheguei, desaprendi de rolar.
Quem nasceu para ficar sabe coisas que eu não sei. O mundo não quer mudar, mas sabe que eu já mudei. O mundo não quer mudar, mas sabe que eu já mudei. Vem o frio, eu faço um mate e me bate a nostalgia. O sol na porta do rancho bate pra dizer bom dia. Vem o frio, eu faço um mate e me bate a nostalgia. O sol na porta do rancho bate pra dizer bom dia. Virei o mundo do avesso no lombo do meu Picasso. Passei na argola do laço meus sonhos de laçador. E foi um pialo de amor que me derrubou do espaço. O corpo ficou inteiro e o coração em pedaços. O corpo ficou inteiro e o coração em pedaços. Vem o frio, eu faço um mate e me bate a nostalgia. O sol na porta do rancho bate pra dizer bom dia. Vem o frio, eu faço um mate e me bate a nostalgia. O sol na porta do rancho bate pra dizer bom dia. Não florei, Arbino. Não florei. É, Muito legal, bom. Elton hein? Saldanha. é. E o Nico, né? Nico. E o Nico. Grande. Olha, grande músicas aí. Grande música. Que bom. Tô pensando em fazer uma seleçãozinha e resgatar algumas coisas. Importante isso aí. E sei lá, e apresentar assim dessa forma, de repente aí. Tu tá intimado a criar um show, Léo. Pois é. Voltar aos palcos. Pois Agora que tu adquiriu uma consistência na carreira de advogado que te permite já poder, né, Largar? E fazer o que de fato Não, é mesmo legal. te emociona, assim. É legal. Não, assim, vamos deixar bem claro que a escolha profissional, assim, no mundo jurídico não foi apenas uma escolha em razão de retorno financeiro e coisa e tal. Foi uma paixão Uma também. paixão também. Sim. Claro, Que eu claro. tinha. Não, E hoje eu faço um trabalho que me realizo muito, sabe? Eu faço a implementação de uma lei, da Lei Geral de Proteção de Dados, em serviços notariais e registrais. Então, no Rio Grande do Sul são 760 cartórios, eu fui a 150 deles fazer uma palestra sobre proteção de dados. Andei, rapaz, assim, ó, esse último ano e meio, assim, eu andei por todo o estado, sabe? Mas assim, com o maior prazer. Chega lá, 5 horas, fecha as portas do cartório e eu fico até as 8 horas da noite trazendo informações sobre proteção de dados
e levando a implementação sobre proteção de dados. E isso me trouxe uma satisfação profissional gigantesca, sabe? Eu já era Sim. feliz em muitos trabalhos que eu realizava, mas isso aí foi muito legal, foi bem emocionante. E a consequência é que é assim, a gente tem que fazer aquilo que está curtindo, né? Claro. Não é exatamente fazer aquilo que gosta, mas gostar do que está fazendo, né? Gostar do que faz. Então, a música é óbvio que a música é uma paixão absoluta, talvez a melhor das profissões. Mas uma coisa não anula a outra, né, Léo? O que eu digo é que conciliar o tempo não é fácil, né? Mas eu em casa eu digo que tocando direto e cantando. De repente o sujeito, depois de um tempo assim, onde as carreiras já estão consolidadas, onde as coisas já estão encaminhadas, não tem aquela busca do começar assim e ter que trabalhar freneticamente para conquistar espaço, assim, as coisas já estão mais ou menos delineadas. A gente pode em algum momento se permitir fazer algumas coisas que antes não era possível, né? Tá bom, me convenceu. É isso, eu acho que é isso. Não vai me dizer que tu não arranja um tempinho para vamos fazer. Para cantar um pouco. É um compromisso com aquelas pessoas que já me ouviram, que já me prestigiaram, que já curtiram aquilo que eu fiz. É um compromisso que eu tenho com esse público aí. Vou fazer. Pronto. Fazer. Pode contar conosco. Muito obrigado. Esse é o Domingo na Fábrica, programa que vai ao ar todo domingo das 10 ao meio-dia, e hoje com a presença do Paulinho Cardoso e do Léo Almeida. E agora a gente vai ouvir um recado do Renato Borghetti. Bueno, eu quero dar as boas-vindas aos queridos amigos, Paulinho Cardoso, Léo Almeida, os dois, né, de tanto tempo, longa data, muita estrada, muita música. Então eu quero dar as boas-vindas à Rádio Fábrica de Gaiteiros, programa Domingo na Fábrica. Um abraço, Hilton Vacari. E tu tá realmente com uma dupla aí que além de talentosos, são assim uns amigos queridos. Então fico muito feliz de ter esses mestres, cada um no seu instrumento, na sua voz, no seu talento, no Domingo na Fábrica. Então, bem-vindos e sempre vamos estar juntos aí, se não num palco, ou num galpão, ou numa volta de um assado, mas eu gosto muito dessa dupla, o Léo Almeida e o Paulinho Cardoso. Esse foi o recado do Renato, o grande mentor da Fábrica de Gaiteiros, um projeto maravilhoso. Aliás, eu convido quem quiser dar uma chegada lá na Barra do Ribeiro para conhecer a Fábrica de Gaiteiros, será bem recebido. E é muito legal aquilo lá, aquela energia toda cultural que se forma ali. Em todas as unidades da Fábrica de Gaiteiros, hoje são mais de 600 alunos estudando e aprendendo o instrumento, a gaita ponto. Lembrando que o Domingo na Fábrica tem o apoio do Bar do Alexandre, que fica ali na Saldanha Marinho, esquina com a Gonçalves Dias, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Lugar muito legal. Lugar muito legal. Já fui ali lá. também a cultura é efervescente. Toda sexta-feira tem música lá, muito legal. Vacari, tem coisas que a gente pensa e tem que ser obrigatoriamente verbalizada, senão passa, a gente esquece e as pessoas não sabem e vou dizer do que eu estou falando. O Renato Borghetti, não obstante a importância que ele tenha como artista, como músico, ele sempre foi um mobilizador de amigos, né? Aglutinador de amigos. Muita gente na volta dele pelo carinho, pela hospitalidade, pela forma como ele sempre recebeu as pessoas. E isso não é só dele, isso é da família Borghetti. Né? O tio Rodia, a tia Alda, o Marcão e o Renato sempre foram anfitriões assim de primeiríssima. E eu não me esqueço e faço questão agora de verbalizar isso todas as vezes que eu fui ou na casa deles, ou lá fora, ou na Barra do Ribeiro, seja na Fazenda do Borguetão, seja do Renato, todas as vezes que eu fui lá, quanto carinho
da parte deles, sabe? Sim. Comigo, com a minha família, com meus filhinhos pequenos, curtindo, andando a cavalo, se divertindo. Então, isso ficou gravado na minha memória e eu tive agora a oportunidade de dizer isso para a tia Alda e disse também para o Borguetão. Sim. Né? Mas isso precisa ser verbalizado, isso precisa ser dito, porque senão a vida passa e a gente parece que a gente não reconhece todo o bem que eles fizeram pra gente. É né? verdade. Então eles foram muito importantes para mim, para minha evolução, para a criação dos meus filhos, eles foram muito importantes. Dada esse carinho, a essa hospitalidade, essa vontade de aglutinar, de juntar amigos. Então, eu precisava fazer essa referência. Maravilha. Paulinho, Diga lá. tu é lá de Caxias, né? Eu sou de Caxias. Do bairro da Criúva, lá da onde é que... Não. Eu nasci no bairro Catiguá, rapaz. Era Catiguá? Catiguá. Era um bairro periférico, assim, de Caxias. Onde passava o trem, passava na minha janela. Antigamente, Olha só. onde passava o trem. E isso aí tem... quanta recordação, quanto corri naqueles trilhos ali, né? Bom, um trem marca a infância do sujeito, né? Eu em Rosário do Sul morei também do lado, assim, a 30 metros, a 40 metros no máximo, de uma linha férrea. Exatamente. E era bem interessante, porque o trem já vinha parando ali, porque ele tinha uma estação, estrada, tinha uma estação logo em seguida, então ali ele já vinha bem devagarinho, mas ele passava por dentro de Rosário do Sul, na velocidade de um trem. E uma vez, eu pequenininho, estava vindo do colégio e um Fuca parou em cima do trem e apagou. Em cima do trilho? Do trilho. E apagou e o trem Levou. Bateu nele. Cara, e eu fiquei com essa imagem na memória, assim, por muitos e muitos anos. Onde eu morava também tinha uma rua onde ele era obrigado a diminuir ali, porque era uma rua de carros, assim, né? E uma vez também, ele pegou um ônibus ali, o trem, ele já estava meio parando ali, mas mesmo devagar ele empurrou aquele ônibus lá uns 50 metros pra frente, assim. Aquilo também fica na memória de um guri, né, cara? Imagina. Mas eu perguntei onde tu nasceu e o Léo, ele nasceu num lugar, vou dizer assim... eu acho que tu é o único cara no mundo, acho, que nasceu numa Vemaguete. Olha, assim, em Lagoa Vermelha eu tenho certeza que só eu nasci dentro de uma Vemaguete. Mas uma Vemaguete, rapaz. Dia 3 de julho de 1964, Lagoa Vermelha devia estar uns 4 abaixo de zero, normalmente, porque aquela cidade é fria, minha cidade do coração, onde eu nasci, tenho o maior respeito por Lagoa Vermelha, mas é fria. E devia estar uns 4 graus abaixo de zero, e aí a mãe já em trabalho de parto, e o pai foi lá na garagem, tinha uma Vemaguetezinha, né? Saia blusa, branquinha em cima e vermelha embaixo. Sim. Né? E deu arranque, e não pegou de primeira, e não pegou na segunda, e não pegou na terceira, mas quando pegou, eu já tava dando as caras. Já tava pegando, já era tu que tava dirigindo ali, já mais ou menos. No meio do caminho, o pai parou a Vemaguete, e a porta abria pra frente, assim, né? Sim. Parou, ia passando uma freira que tava indo pro hospital às 6 horas da manhã, e fez o parto ali, dentro da Vemaguete. Ah, que história maravilhosa essa. A senhora vem aqui agora... E voltando ao Nico Fagundes, ele teve aquele acidente, né, vascular, e ficou com um problema na voz, e retornou ao Galpão Crioulo, depois de um tempo. Sim. E no primeiro galpão que ele grava, no seu retorno, eu fui cantar. E aí ele, com a sensibilidade e com a inteligência, né, começou a apresentação assim, Léo Almeida. Não, começou assim, Lagoa Vermelha, mês de julho, a temperatura abaixo de zero. Ele confundiu um pouquinho, porque ele disse que foi numa ambulância, né? Uma ambulância 5
singras ruas de Lagoa Vermelha, eis que nasce Léo Almeida. Deu seu primeiro choro afinado. É bem do tio Nico mesmo. Que maravilha. Vou tocar mais alguma coisa, Paulinho? Diga lá, Léo. Eu Tomar uma Só aguinha aqui. aqui, só ouvindo, Pois é. curtindo. Vamos ver se sai o Talo Pereira e Jaime Caetano Brau. Música que eu cantei lá em Cruz Alta, tirou o 2º lugar. Isso só a parceria já é um carimbo, né? Talo Pereira e Jaime Caetano Brau. O vento caminhador cantava porque era vento, mas faltava o sentimento que vem do mundo interior. E ouvindo coplas de amor, desde a mais chucra, mais doce, porque era vento, adonou-se do canto do pajador. A terra que me pariu, no ventre da geografia, com certeza não sabia qual ia ser meu feitio. Se era campo, se era rio, berro, trovão ou relincho, ou candeeiro de buchincho, queimando só no pavio. De certo a velha parteira, quando me palmeou piazinho, ia assobiando baixinho uma milonga campeira, ou quem sabe a mamadeira. Depois que deixei o seio, era pojo de rodeio e alguma tigra tambeira. Daí talvez esta ânsia, daí talvez esse entorno de não ter dona nem dono e me agrandar na distância. Talvez daí as circunstâncias dos meus instintos selvagens de andar rastreando mensagens que se extraviaram na infância. Sempre existe algum refúgio, por buena que a tropa seja, vaquiano da sinambeja. Jamais me tornei verdugo, não me vendo, não me alugo. Pra mim o mundo é pequeno e as lágrimas de sereno que a noite chora eu enxugo. Depois de enxugar o pranto de tantas noites serenas, foram ficando terrenas as deusas do meu encanto. Por isso quando levanto meus versos ao firmamento, não sou mais que a voz do vento que se adonou do meu canto. Não sou mais que a voz do vento que se adonou do meu canto. Que maravilha! Jaime Caetano Brau e Talo Pereira. Que letraço, Isso aí. gente. Que musicaço. 2º lugar na Coxilha de Cruz Alta, eu não me lembro qual é a edição, mas assim, foi uma música bem marcante. Eu havia vencido a Tertúlia de Santa Maria e dali 3 meses nós fomos com o Talo Pereira e o Jaime para Coxilha e tiramos o 2º lugar. Tudo no mesmo, foi o ano de 88. Sim. Tu não era nascido já, Vacari? Não, eu já tava engatinhando. Já tinha cabelo? Paulinho, por certo, não era nascido. Eu acho que eu tava nessa coxilha.
os festivais sempre foram um palco muito importante no Rio Grande do Sul. E agora, talvez por falta de apoio das empresas, e os festivais eles estão ficando restritos a só pessoas ali daquela região, né? Porque é difícil, por exemplo, a Califórnia, a ajuda de custo da Califórnia, a última Califórnia era R$2.500. Não paga a ajuda, Como não paga é o custo. Como é que tu vai te deslocar, por exemplo, uma banda, um quarteto, que seja, de Porto Alegre a Uruguaiana, com 2.500 e pagar os custos? Não tem como. Não Então, fica isso, difícil. enquanto não houver mais incentivo, eu sempre acho que esse incentivo ele vem através da comunidade. Os poucos festivais que eu fui ultimamente, eu senti um pouco de falta da comunidade estar inserida ali, né? Tá mais presente, que é uma coisa que existia muito. Talvez agora, né, talvez pela maneira que está sendo divulgado esses festivais, a comunidade não se insere muito no festival. É interessante como alguns lugares, assim, a comunidade, isso corroborando com isso que tu está dizendo, a comunidade abraçou o festival, né? Por exemplo, Ponche Verde de Dom Pedrito. Aquilo é maravilhoso, eu já tive uma vez lá. O melhor público de festival, assim, disparado, sabe? Tu subia no palco, tu dava um espirro e eles vinham abaixo. Era uma coisa assim, uma receptividade, um carinho, idolatria, autógrafos, fotografias, sabe aquela coisa assim? A comunidade inteira, rapaz. Que maravilha. Dom Pedrito, era impressionante a mobilização do público em torno daquele Ponche Verde. Outro público que também me traz boas lembranças e que agora eu tive a possibilidade de relembrar é de Lages, né? Da Sapecada de Lages. O festival continua grande. Né? Bota sempre aí 1.000, 1.500 pessoas ali tranquilo na frente do palco. Sim. Isso. E ele é dentro da festa do Pinhão, né? Que já é uma festa grande. Já é uma festa grande, exatamente. É uma que festa maravilha. muito grande. Mas então, só me resta agradecer esses dois parceiros, né, de muitos anos que eu tenho, que eu carrego aqui no meu coração, e agradeço por terem vindo aqui no estúdio da Rádio Fábrica de Gaiteiros e ter dado um pouquinho, né, da sua arte, né, mostrado um pouquinho do que é a música gaúcha, a riqueza da música gaúcha. Lembrando que temos o apoio do Bar do Alexandre, que fica ali no Menino Deus, na Saldanha Marinho, esquina com a Gonçalves Dias. Visitem a Fábrica de Gaiteiros. Um recadinho aí? Só agradecer pelo convite, né? E vida longa aqui ao programa, a Rádio Fábrica de Gaiteiros, a Fábrica de Gaiteiros. E um grande abraço ao nosso querido Renato Borghetti, né? Por parceiraço aí. Então é isso. É pra ti. O Wilton Vacari é um irmão de muitos anos de longa data. Começamos juntos, né, tocando na noite, aí era o grupo Voz da Terra. Era eu, Wilton Vacari, o Veco Marques, tinha a Thaís também que cantava. E uma amizade que perdura aí, eu acho que já vai uns 40 aí, Vacari. 40 anos, pelo menos. Né? Por baixo. Nos conhecemos no dia do teu aniversário. E, se não me engano, quando eu estava fazendo 18 anos. Era 82? Então, isso? 40. Quero agradecer o convite, a possibilidade de reencontrar o Paulinho Cardoso. Quero agradecer ao Renato Borghetti também por esse trabalho belíssimo que ele faz. A Fábrica de Gaiteiros, com seu intuito sociocultural, né? Que faz muito bem para a comunidade, para as comunidades onde ela está, faz muito bem para a cultura em geral. E eu sou muito honrado de ser teu amigo, de ser amigo do Paulinho, de ser amigo do Renato Borghetti e das pessoas que fazem essas coisas aqui funcionarem. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Maravilha. Até domingo que vem com mais um Domingo na Fábrica.